E aí pessoal, chegamos finalmente à última etapa da nossa aula de CDI. Vamos ver agora os interceptadores. Então, fazendo um breve resumo, a gente viu que a dependência de um objeto em relação ao outro é ruim, né? Porque aumenta o acoplamento. E como reduzir esse acoplamento? Uma das formas de reduzir é através da inversão de controle, que encontra na injeção de dependência uma forma de implementação. E a injeção de dependência, você não dá NIL nos seus objetos, nas suas dependências. Você faz com que outros terceiros, melhor dizendo, façam essa instanciação e forneçam um objeto já pronto que você precisa. Esse outros aí, no caso, é o nosso servidor de aplicação com suporte a CDI, né? Com a implementação de CDI já nativa. O WideFly é um exemplo desses servidores de aplicação. E a gente aprendeu também que se o objeto for um POJO, o @inject que você coloca na variável que vai receber o objeto a ser construído, é muito fácil construir esse objeto a ser injetado, porque se ele é um POJO, se ele é um JavaBean, simplesmente ele tem que usar o construtor padrão do JavaBean e entregar o objeto instanciado para você. Se encarrega agora de setar as propriedades que você precisa e inicializá-la adequadamente, tá? Ele não faz isso através de um construtor parametrizado, porque construtor parametrizado você pode ter N, ele usaria qual para instanciar o objeto? Então, por isso a necessidade de um construtor sem parâmetros, porque é ele que o CDI utiliza na hora que vai dar NIL no teu objeto, tá? Então, mesmo que você tenha construtores parametrizados, um construtor com 2 parâmetros, outro com 3, outro com 3 mais diferentes parâmetros, você precisa do construtor sem parâmetros na sua implementação, na sua classe, no seu BIM, porque é ele que o CDI vai usar para instanciar o seu BIM. Não só o CDI, tá? A JSF Language também utiliza, né, instancia os objetos usando o construtor sem parâmetros, tá? E o que foi mais que nós vimos? Nós vimos então que a injeção é muito simples se o objeto for um BIM, e que se o objeto tiver uma instanciação um pouco mais complicada, se é preciso seguir um algoritmo, fazer uma inicialização, carregar uma classe fábrica, chamar um método fábrica, ou seja, se a instanciação de um objeto não é um mero NIL, né? Se você precisa invocar um singleton, e aí esse singleton tem um método que instancia o seu objeto, como é o caso da classe calendar, né? Na API de classes de data e hora de Java, você não dá NIL num calendar, você chama o método getInstance. Então, da mesma forma com um Entity Manager, não é simplesmente dar NIL no Entity Manager, você tem que primeiro carregar a fábrica do Entity Manager. Essa fábrica do Entity Manager é inicializada a partir dos parâmetros que você passou no arquivo persistence.xml. Então, criar a fábrica consiste, na verdade, em fazer um parsing desse arquivo persistence.xml, abrir as conexões com o banco, tá? E deixar tudo pronto para você começar a criar os seus Entity Managers a partir dessa fábrica. Uma vez que essa fábrica esteja pronta, você não produziu nenhum Entity Manager ainda, mas você tem a sua fábrica pronta. Deve-se ter uma fábrica por aplicação apenas, não precisa mais do que uma, tá? Se você criar mais do que uma, você está fazendo alguma coisa errada e você está desperdiçando recursos e está deixando sua aplicação com baixo desempenho, porque instanciar uma fábrica de Entity Manager é uma operação custosa, tá? O custo dela é muitas vezes acima do custo de um mero NIL, perfeito? Então, uma vez carregada a fábrica de Entity Manager, uma vez preparada essa fábrica, você pode pedir a fábrica para fornecer Entity Managers para você. E o custo dessa operação é exatamente igual ao custo de um NIL, só que você não faz um NIL. Você envia um método fábrica para a fábrica de Entity Managers, e esse método fábrica se encarrega lá por dentro, de alguma forma, a instanciar um objeto Entity Manager e te devolver, tá? Então, ou seja, é um algoritmo complexo aí, né? Um pouco complexo para você criar um objeto Entity Manager para ser utilizado. Então, como é que você vai fazer a injeção de um objeto Entity Manager? Você primeiro precisa construir um produtor de Entity Managers. Um produtor, na verdade, é um método anotado com a anotação @producers. Se você implementar um método numa classe qualquer, a classe é simplesmente para servir de suporte a um método, porque não pode existir um método solto dentro de um arquivo em Java, né? Todo método tem que estar dentro de uma classe. Então a classe está servindo somente como um invólucro, como um empacotador do método producers. E esse método, o tipo de retorno dele é o tipo do objeto que você está produzindo nele. No caso nosso, o Entity Manager é o tipo de retorno, Public Entity Manager, e aí o nome do método você pode dar qualquer um, contanto que você marque ele em cima com @producers e também coloca um escopo para dizer quanto tempo aquele objeto produzido vai durar, tá? Se vai ser um escopo de request, de view, de sessão, de aplicação, ou um personalizado que a gente não chegou a ver na parte de escopos.
E o que mais? Sim, você também tem que construir um método que feche, que destrua, né? Que dispense o objeto construído. Isso é feito também através de outro método, em que você também põe, por uma questão de prática, de praticidade, você pode colocar na mesma classe do método produtor, podia ser outra classe, não tem problema, contanto que esse método receba como parâmetro o objeto a ser destruído e tem uma anotação disposes dentro do parênteses onde você declara o parâmetro que esse método dispose, que faz a destruição do objeto possua, tá? A lista de parâmetros dele tem que ter o objeto a ser destruído e antes do tipo do objeto, no caso nosso Entity Manager, você tem que ter a anotação @disposes para que o CDI saiba que é aquele método que ele vai chamar quando ele precisar destruir o objeto. Então imaginem, eu criei um método que produz um Entity Manager com o escopo de request. Quando o request terminar, o CDI vai procurar por um método dispose para saber como é que ele deve descartar aquele objeto Entity Manager. Então ele executa esse método que você marcou o parâmetro dele com disposes. E aí ele vai fazer simplesmente um close no Entity Manager para fechar aquele Entity Manager e dizer que ele está inválido. Perfeito? Então nós vimos tudo isso no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, recomendo fortemente fazê-lo agora, nesse momento, antes de dar prosseguimento ao próximo assunto, que são os interceptadores. Então, o que é um interceptador? O interceptador é como se fosse um tipo de código que está envolvendo o código que você quer executar, certo? Então, imagine aí um hambúrguer. Um hambúrguer é formado por 2 pães, certo? Então, os pães eles envolvem ali o hambúrguer. Para você chegar no hambúrguer, você tem que morder o pão antes, tem que passar pelo pão. Então assim também é um interceptador, certo? Interceptador também tem alguns condomínios aqui em João Pessoa em que você entra com o carro e você não entra direto lá no condomínio, você fica preso numa gaiola até que você se identifica, aí um portão de trás fecha e você fica preso ali dentro, depois o portão abre e você passa, então você está sendo interceptado ali pelo porteiro, ok? Para fornecer o endereço de onde você quer ir. Então, no caso do interceptador, ele funciona, é um método que é chamado automaticamente antes do método final que você precisa executar. E isso acontece de forma transparente usando CDI. Tá? Para que serve o interceptador? Serve para você eliminar códigos que são muito comuns em muitos métodos. Então, você tem uma repetição de código muito grande em vários métodos, principalmente no DAO, principalmente método que usa transações. Você tem que abrir a transação, depois você tem que dar um try, tem um monte de catch, depois você fecha a transação, se der erro você bota outro try dentro do catch, enfim, esse tipo de arranjo aí que você tem que colocar e depois você dá commit, ou então se deu errado você dá rollback na transação, né? Toda vez que você vai usar uma transação, você tem que colocar esse dialeto aí dentro do teu método do DAO, que é um método de transação, ou do DAO, né? Ou melhor dizendo, do controlador. É melhor no controlador, que você pode usar vários DAOs, fazer delete numa tabela e update na outra, por exemplo, numa operação só de caso de uso. Você apaga daqui e insere ali. Então você vai usar 2 DAOs, né? O apagar de contatos e inserir em histórico de contatos. Então o que é que você vai fazer? Você vai usar 2 tabelas de banco, você vai dar delete numa e insert na outra. Isso tudo precisa estar dentro de uma transação, você não pode fazer pela metade dessa operação. Então você vai começar a transação antes do delete e vai fechar a transação depois do insert na segunda tabela. Isso é uma transação. Tá? Então o uso dos 2 DAOs aí, você vai dar delete num DAO e vai dar insert no outro DAO, né? No DAO de contato você vai dar delete, no DAO de histórico contato você vai dar insert. E envolvendo esses caras vai ter o try catch e vai ter a abertura da transação, o fechamento da transação. Se der o erro, aí você tem outro try dentro do catch, se deu certo você faz commit. Ou seja, você tem que repetir toda essa bagaça de código aí em volta das operações de delete em um, insert no outro. Que tal se o seu método do DAO tivesse simplesmente o delete e o insert, certo? E na hora que ele fosse executar esse DAO, que só tem o delete e o insert, não tem nada de transação, ele verificasse que esse seu método está marcado com uma anotação e ativa um interceptador. O que esse interceptador vai fazer? Toda aquela parte chata de try catch, certo? Toda aquela parte chata de try catch, abrir transação, verificar se não já está aberta, abrir se não tiver aberta, depois vai dar commit lá no final, dar rollback se der o erro. Aí tem os final para fechar a conexão. Então toda essa parte aí de boilerplate code, como chama, né?
que é um código que se repete continuamente em todos os métodos que precisam de transação, ele vai estar num único lugar, no interceptador. E você só precisa marcar o método com uma anotação específica para dizer que ele vai ser interceptado. Ou seja, quando você chamar aquele método do DAO, ele primeiro chama o método do interceptador, depois chama o seu método do DAO, por fim ele chama o método do interceptador no final para fazer algum fechamento. Então forma um sanduíche, pão, hambúrguer, pão. O hambúrguer é o método que você quer realmente, né? O pão vem ali para aumentar o volume e deixar ele mais caro. Mas você precisa do pão para poder não sujar suas mãos no hambúrguer, né? Então o pão tem a sua funcionalidade, vamos dizer assim. Então você pode executar operações antes, operações só depois, ou operações intermediárias antes e depois, como é o caso das transações. Você precisa abrir a transação e fechar. Então no meio do caminho de abrir e fechar está o método do DAO, que faz delete numa tabela e insert na outra. Tá? Sua implementação vai ficar muito mais limpa se você usar interceptador. É obrigado a usar interceptador, Fred? Não. Pode, inclusive, você ter a maioria das suas operações interceptadas e uma específica que o interceptador simplesmente não vai dar certo, porque você vai precisar, dentro de um for, abrir e fechar várias transações. Então, você vai ter que fazer o controle transacional pelo próprio método, tá? E não delegar isso para o interceptador. Já passei por casos em que eu tive que não colocar a anotação de interceptar um método de caso de uso e eu mesmo fazer o controle da transação, eu mesmo fazer o begin transaction, eu mesmo fazer o commit ou rollback, por conta de um método lá que fazia um for enorme, com mais de 1000 registros, mas a cada 10 eu queria commitar no banco, para não perder no último, por exemplo. Se o último não desse certo, os 999 registros que eu já tinham dado certo, se perderam também, não eram commitados no banco de dados, na base de dados. Assim eu fiz um for e a cada 100, eu acho, 200, a cada 200 eu dava um commit e abria outra transação. Assim eu garantia que a operação ela podia até não ser completada totalmente, para todos os casos, todos os 1200 casos, mas ela não perderia quem já foi, né? Então, e a operação permitia esse tipo de coisa, permitia uma atualização parcial dessa tabela, tá? Não era obrigatório eu completar com sucesso a operação, eu tinha que completar com o máximo possível de sucesso. Perfeito? Então, para definir um interceptador, você tem que fazer várias coisas. Tem que criar uma classe anotada com @interceptor. Nessa classe que vai estar o método que vai executar alguma coisa antes, vai chamar o método que você realmente quer chamar e vai executar alguma coisa depois, certo? Essa classe vai conter esse método. Esse método aí é exatamente o método around invoke, ou seja, ele está em volta da invocação do teu método principal. O teu método principal é o método do controlador, que vai usar dois DAOs diferentes para fazer delete num e insert no outro, certo? Então esse é o método que você quer, o seu método controlador. O seu interceptador ele vai interceptar esse método, vai executar alguma coisa antes e alguma coisa depois, ok? E aonde é que você põe o método que vai executar alguma coisa antes e alguma coisa depois do teu método? Vai ser exatamente no método que você marca com around invoke. E esse around invoke recebe um invocation context como parâmetro, tá? Provavelmente esse invocation context contém todas as informações de onde você está no sistema, quem está chamando quem, que método estava chamando quem quando você foi para lá, para poder se orientar e saber usar a pilha, por exemplo, para voltar para o ponto de retorno do código antes de ser chamado, tá? A gente não usa esse objeto não, a gente simplesmente declara que o próprio CDI vai usar. Dentro do método around invoke, você pode chamar o método que você quer invocar, né? E que está anotado com uma anotação. Então a anotação faz com que quando o seu método for chamado, ele, opa, esse método aí tem um interceptador. Então eu vou executar o interceptador, não vou executar ele de cara não. Lá no interceptador você vai executar o método around invoke e dentro do método around invoke você tem essa linha daqui, ó, invocation context, que é exatamente aquele objeto que você recebeu lá, ponto proceed. Nesse ponto aqui é que tem um método que você não sabe qual é, porque você pode colocar essa anotação em vários métodos do seu DAO, por exemplo. Você pode ter várias operações que precisem de transações de banco de dados. Então todos eles vão estar anotados com essa anotação que a gente vai implementar, né? Que eu geralmente chamo ela de transactional, para dizer que o método é transacional. Então essa anotação transactional marca um método do meu controlador como sendo um método que precisa de uma operação de transação de banco de dados, um begin transaction e um commit, ou um rollback no final, certo?
E como eu posso marcar vários métodos transactional, eu não posso chamar um método específico dentro do método AroundInvoke. Então esse invocation context, ele sabe qual é o método que ele ia chamar quando desviou o fluxo para o interceptador. Então ele usa esse invocation context para saber qual é o método através desse método proceed, ou seja, prossiga, execute o método do controlador que você ia executar antes de chegar no interceptador. Então a sequência é: vou executar um método do controlador, esse método está marcado com transactional, eu não executo ele, vou para o interceptador, executo o método AroundInvoke, marcado com AroundInvoke, né? Aí vai ter uns códigos lá. No meio desses códigos vai ter uma linha invocation context.proceed, que está dizendo volte para o método do controlador que você ia executar. Você executa o método do controlador, na volta você retorna para o interceptador para terminar de executar o interceptador. Certo? Tem uma figurinha aqui que mostra isso aí bem claro. Então, para você poder marcar quais são os métodos que você quer que o interceptador intercepte, você precisa criar uma anotação. Então, uma anotação, na verdade, é uma classe em Java. Você implementa uma anotação com Java, certo? E o nome que a gente escolheu aqui foi Transactional. Você podia colocar qualquer nome aqui, ó, Begin Transaction, Início Transação, Suporte à Transação, ou seja, você podia escolher o nome que você quisesse. Esse nome Transactional, inclusive, é utilizado pela API de EJB. Parece que o EJB chama o interceptador deles de Transactional também. A maioria dos livros que ensinam você a implementar um interceptador sugere você dar esse nome a eles. É muito comum ver questões também no Stack Overflow, o cara chamando a anotação do que marca o método como sendo um método a ser interceptado com transactional, ou então como transaction, também é muito comum, tá? Eu prefiro transactional para dizer que o método é transacional e não uma transação, né? Perfeito? Então vamos ver como é que a gente... Sim, aí você tem que ligar essa anotação ao interceptador, certo? Que vai ter o método AroundInvoke, que é um método que contém o código que você não quer que seja replicado nos seus controladores, que é um método que tem os try-catch lá para abrir a transação, fechar a transação, dar commit, rollback, blá, 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 blá. Todo aquele boilerplate code que você quer que esteja num lugar só, certo? Para que o seu método de controlador fique o mais limpo possível. Chama um DAO, chama outro DAO, shall. E aí a anotação é que diga que aquilo vai acontecer dentro de uma transação de banco de dados. Tá? Então vamos ao código. Primeiro eu estou implementando aqui o meu interceptador, a minha classe interceptadora. Ela precisa implementar serializable e ela recebe essa anotação interceptor. É com isso que o CDI identifica ela como interceptor. E ela recebe também o nome da anotação com a qual eu vou marcar os métodos que serão transacionais, certo? Que serão interceptados, desculpem. O nome da anotação, essa anotação daqui, ela não existe na API do CDI, sou eu que vou implementar, tá? Vou mostrar a implementação dela daqui a pouco. Perfeito? Então você anota a classe do interceptador com @interceptor para marcar para o CDI que ele é um interceptador e qual é a anotação que você vai usar sobre os métodos para ele chamar esse interceptador. Essa anotação daqui você tem que implementar, ela não vem implementada na API de CDI, certo? Então aqui, olha o que é que eu estou fazendo com esse Transactional Interceptor. Eu estou injetando o Entity Manager, tá? Veja que eu já estou usando aqui agora a injeção de dependências, uma beleza, porque eu não preciso saber como é que esse Entity Manager é criado. O Producer aqui se encarrega de criar para mim e fornecer um Entity Manager pronto. Eu já tenho isso implementado. Então a partir de agora fica facílimo usar o Entity Manager onde é que eu queira. Basta simplesmente declarar a variável do tipo Entity Manager e colocar @inject. Vai ser chamado aquele método produtor lá que nós vimos no vídeo anterior. Aqui tem o nome do método que vai ser chamado em volta, né, envolvendo o seu método específico, o seu método final. Então o método que vai interceptar o seu método final, tá? Ele é marcado com essa anotação AroundInvoke, porque ele está em volta da invocação do seu método transacional, certo? E ele executa um trecho de código, chama um método transacional e depois executa mais outro trecho de código, se for o caso, né? Como a gente está lidando com transações, sim, vai ter tanto um preview, um método chamado, e depois um preview não, esqueci agora. Bom, vai ter um código antes, o método chamado, e um código depois, porque a gente está lidando com transação. Então vamos ver aqui como é o método invoke.
certo? Então ele cria uma transação, então ele pede ao Entity Manager Get Transaction, isso você teria que fazer no seu código, não vai fazer porque o interceptador vai fazer através desse método round-invoke, né? Então você cria uma transação e aí ele verifica se a transação está ativa, tá? Se a transação, aliás, não estiver ativa, ele faz um begin na transação e faz um rollback. Para que isso? Porque se a transação estiver ativa, né? Isso aqui, ó, is active, not is active. Então se ela não estiver ativa, você faz um begin rollback, que é para limpar a transação, certo? Se tiver alguma coisa pendente na transação, né, esse rollback aqui vai desfazer e você vai conseguir ganhar uma transação limpa de novo. E aí você finalmente abre o begin para valer, certo? Então aqui você está desfazendo coisas que possam estar pendentes nessa transação e aqui você abre a transação efetivamente, certo? E marca essa variável aí, criador, com true. Ela começa com false e ela agora é true. E aí o método aqui é simplesmente, ó, return context, que foi o objeto que você recebeu como parâmetro do método invoke. Você tem que passar esse parâmetro para ele, que é o invocation context, né? Esse invocation context sabe qual é o método que está sendo chamado lá no seu controlador, que está sendo interceptado. Então ele chama o método aqui, ó, através do método proceed. Prossiga, chame o método que vai ser interceptado, tá? Quando ele retornar daqui, se acontecer alguma exceção, e aí eu botei uma exceção genérica aqui, né? Pode acontecer qualquer exceção, seja ela uma exceção do tipo declarada ou não declarada, obrigatória ou não obrigatória. Se acontecer qualquer exceção, o que é que você faz? Você verifica se a transação é diferente de null e foi criada, ó. A transação existe e foi criada, certo? Então rollback. Se deu erro, existe uma transação e ela foi criada aqui, você passou por esse código, né? Você não fechou a transação aqui dentro, por exemplo, pode ter acontecido você ter fechado a transação aqui dentro, tá? Então rollback, perfeito? Outra coisa, você pode ter caído nesse catch aqui por falha de alguma dessas operações aqui, ó. Então você não chegou a criar a transação, então você não entra nesse rollback aqui se o criador não for true, perfeito? Isso é para evitar que um erro aqui leve você para esse catch aqui sem você ter efetivamente dado esse begin aqui. Então esse fecho aqui serve para isso. Então se existe uma transação e você criou essa transação, ela está ativa, tá? Então, e deu erro, então rollback, desfaça o que você fez, certo? E lance a exceção. A exceção que foi originada aqui no método invocado, ela é relançada aí para alguém tratá-la, não é o interceptador que vai tratar dela. E aqui você tem um finally. O finally, vocês sabem, sempre é executado quando existe um try. Deu erro ou não deu erro, o finally é executado. Então aqui no finally eu testo. A transação existe, né, diferente de null. Ela está ativa, ou seja, ela não foi commitada ainda e foi criada. Então se essas três situações derem true, eu comito a transação. Eu fecho a transação com sucesso. Aqui eu desfaço a transação e aqui eu comito a transação. Perfeito? E aqui no meio desse código anterior e desse código posterior, você tem a chamada do método que vai ser interceptado. Eu não sei qual é o método. Pode ser qualquer um que receba essa anotação aqui, ó. Aqui está a implementação exatamente dessa annotation transactional. Você tem que implementar essa annotation transaction. Ela é chamada de interceptor binding, tá? Então, como é que você implementa uma annotation? Você declara uma public @interface transactional. Estranho, né? Essa sintaxe Java é pouco comum, porque é muito pouco comum a gente criar annotations. Geralmente annotations vêm de APIs ou vêm de frameworks. A menos que você esteja implementando uma API assim bem nova de algum assunto de Java ou implementando um framework, você vai preferir implementar annotations do que ler configurações de arquivos XML, tá? Mas aqui a gente precisou implementar uma anotação, então você implementa dessa forma, Public Interface Transaction. O que é que tem dentro dela? Nada, ela é simplesmente uma anotação de marcação, para dizer que aquele método precisa ser interceptado pelo interceptador, só isso, tá? Então ela tem que ser um interceptor binding, ou seja, você vai ligar o método que vai ser interceptado com o interceptador através dessa anotação. Então você tem que colocar essa anotação aqui do CDI Interceptor Binding. Essas duas anotações aqui são de implementações de anotações. A retention está dizendo até quando você vai reter o elemento @transaction, né? Porque se isso aqui você está declarando dessa forma, o nome da anotação vai ser @transactional, que é esse nome que você está dando aqui, ó. Esse nome transaction aqui, ó, ele vem justamente
do nome dessa anotação que você está implementando aqui com esse public @interface. Se implementa uma anotação e o nome dela está aqui, tá? Então, ela vai ser mantida em cima do método quando for gerado o método compilado, quando o método for compilado, ou ela vai ser retirada, ela só vai servir durante o tempo de compilação, ou ela vai passar do tempo de compilação para o tempo de execução. Então, a retenção da anotação em cima do método, ela é runtime, ou seja, ela vai passar para o runtime, porque é no runtime que eu preciso dessa anotação. É durante a execução do código que eu preciso saber se aquele método vai ser interceptado ou não. Tá? Então mantenha a anotação em cima do código compilado, certo? Lá dentro do arquivo .class do método. E o target? Onde é que eu posso aplicar essa anotação? Eu posso aplicar em uma classe, ó, e eu posso aplicar em um método. Tá? Então, se eu aplicar numa classe, todos os métodos daquela classe serão transacionais. Ele vai chamar o interceptador para todos os métodos da classe. Certo? Uma forma prática, né? Se você tem uma classe que todos os métodos são transacionais, precisa de uma transação de banco de dados, você marca a classe com transactional. Se não, se a classe tem métodos que precisam de transações e métodos que não precisam de transações, por exemplo, métodos que fazem só select não precisam de transação. Método que faz insert, update ou delete precisa de transação, senão o método não é a operação de banco de dados, o insert, o delete e o update, eles não são comitados, tá? E então eu posso colocar também essa anotação em cima de um método, ou em cima de uma classe ou em cima de um método, tá? Então essas duas anotações aqui têm a ver com implementação de anotações, não fazem parte de CDI, a única que faz parte de CDI é essa daqui de cima, dizendo que isso aqui é um interceptor binding, tá? E aí o fato de você colocar ela aqui em cima do interceptador está mostrando que é ela que você vai identificar como sendo os métodos que precisarão ser interceptados por esse interceptador. Parece complicado assim a implementação, mas feita uma vez e depois você ter entendido, visto um código, as peças todas vão se encaixar, tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo, eu tenho uma classe controladora que tem um método de excluir. Ora, exclusão é uma operação que altera o banco de dados, você vai precisar de uma transação, tá? Então vejam como fica simples, ó. Nesse caso daqui eu estou recebendo um mapa, né? Aí eu pego a chave do mapa chamado del IDs, isso me retorna um array de strings, que são os IDs de alguma coisa, de um contato que eu quero destruir, certo? Então destrua uma série de contatos. Eu marquei lá na minha interface um monte de checkbox, cliquei no botão delete. Aí vieram 5 IDs aí de 5 contatos da minha agenda para eu deletar. Certo? Esse resultado aqui esqueçam, é porque é uma implementação aqui que eu fiz com Servlet. Então aqui ele vai fazer um for. E olha só como é simples. Ele tem um CDAL que não está mostrado aqui, mas ele foi injetado aqui, esse CDAL. Tá? Tem um @inject aqui para CDAL. Por conta de espaço não dá para mostrar, mas ele foi injetado, vocês já viram como injeta. Simplesmente @inject, declara o parâmetro e tudo. Você não precisa nem de getSet, tá? Para as variáveis de instância que recebem um @inject, você não precisa nem de get nem de set. Se for uma coisa só interna realmente da tua classe, nem implemente getSet, porque getSet é para você acessar ele de fora da classe, tá? Se é um detalhe interno da implementação da tua classe, usar um DAO, nem implemente getSet. Embora o Eclipse fique reclamando um pouco, dizendo que a variável não foi usada, né, algumas vezes. Até que você use ela alguma vez, aí ele para de reclamar, como é o caso aqui. Então, enquanto você não usa, ele fica reclamando. Na hora que você usou uma primeira vez dentro do método, ele retira aquele amarelinho de baixo. E aí, pessoal, vejam só. Aqui eu simplesmente estou dando find, eu busco o objeto, cujo ID tem aqui, né? Aí eu transformo o ID para inteiro, porque a chave primária de contato é um integer, não sei se vocês lembram, mas é um integer que eu tenho dentro da classe contato, né? Lá no DAO eu disse isso, quando eu implementei o DAO de contato, eu estendi um generic DAO e passei como parâmetro do generics de generic DAO contato, vírgula, integer, tá? Entre abre e fecha, sinal de menor, sinal de maior, certo? Eu parametrizei o generic DAO com contato e integer. Integer é a chave primária de contato, é o objeto que na JPA é marcado com @id. Perfeito? Então eu encontro o contato cujo ID está convertido de string para inteiro aqui, com o contato carregado no provider, né? Ou seja, no entity manager, eu vou e deleto o contato. E eu faço um for aqui, ó. Veja que em nenhum momento eu abri uma transação e fechei uma transação para realizar essa operação. Ele vai apagar os 5 contatos, vai abrir uma transação e vai fechar uma transação, certo? Então o meu código fica muito mais limpo,
certo? A transação, ó, ela está sendo aberta e fechada aí. Imaginem toda essa bagaça aqui que vocês estão vendo aqui dentro. Certo? Então, depois de declaração das variáveis aqui, depois de resultado aqui, antes do for, tu teria tudo isso aqui, ó. Até aqui. Isso aqui seria esse código aqui, ó. Onde está lá o proceed, seria esse for, mas esse r.set erro, certo? Isso aqui, de resultado até aqui, esqueçam return, estaria aqui, ó. Estaria aqui nesse ponto do proceed, tá? Ah, tá aqui do lado. Então, ó, esse código todo aqui, ele estaria exatamente nessa ponta. E você teria tudo isso aqui antes e tudo isso aqui depois. Agora imagina que você não tem só o método excluir dentro do controlador. Você tem excluir, você tem incluir, você tem update, você tem mover, sei lá, alguma outra operação que envolva mais de um DAO. Então todos esses métodos que precisam de transação, eles teriam todo esse boilerplate code aqui dentro. Ó. Teria que ter como é que chama? Esse dialeto Java, né? Dentro de cada método desse. Esse try, esse catch. Aqui de novo um if para verificar se a transação é para dar rollback ou para dar commit e lançar a exceção. Ou seja, o seu código ia ficar muito feio, né? Seu código não ia ficar limpo como esse daqui. Aqui você bate o olho e vê que você está fazendo um for para deletar contatos. Tá? Tem algumas besteirinhas aqui de conversão de string para inteiro, né? Pegar aqui o mapa, certo? Então ele passa através de um mapa todos os IDs de objetos que ele quer apagar. Então eu pego aqui, pego os IDs, o IDs é exatamente esse cara daqui, e apago, faço um for e apago, certo? Então ficou muito mais limpo o código. Eu podia ter mostrado aquele outro código com esse monte de coisa aqui para vocês verem como ele ia ficar feio, mas aí dá para ter uma ideia, né? Substitui esse return por tudo isso aqui, ó, desse string até esse r7 erro e põe aqui. Isso seria a cara desse método aí, excluir. O método excluir ia ficar assim. Mover também. O atualizar também. Certo? O inserir também. Ou seja, esse trecho de código aqui estaria repetido em todos os métodos que precisassem de transação. Isolado no interceptador, fica tranquilo, show de bola. E aí você só precisa marcar o método com aquela anotação que você implementou, que também está em cima do interceptador, que é a anotação transactional. Só o fato de você marcar o método como transaction, você está dizendo que vai ser interceptado por aquele método around_invoke, certo? Marcado como around_invoke dentro do interceptador. Não é simples? É muito melhor fazer assim, você vai ter um trabalho para implementar isso aqui, mas é uma implementação só. Você só vai precisar implementar esse cara aqui uma vez. Você pode pegar inclusive esse código aqui. Esse código eu peguei na internet. Não fiz não. Tá? Você pode pegar esse código, colocar lá no seu projeto, na sua lista de exercícios. Isso aqui também, eu só mudei o nome, que eu achei transactional mais interessante, mas é sempre isso, não muda. E aí pronto, seja feliz, marque os métodos que você quer usar a transação de banco de dados com @transaction. E aí você tem o interceptador funcionando. Esse foi um exemplo de interceptador, tá? Voltado para o uso de banco de dados, mas você pode fazer interceptador para qualquer coisa. Imagine um método que você vai executar e que precisa que você tenha feito login no sistema. Então você vai toda vez estar botando o if em todo método, se o cara fez login, se o cara fez login, se o cara fez login. Então você pode criar uma anotação chamada logged. E aí você marca os métodos das suas classes controladoras que o usuário precisa estar logado. Vai ter método que não precisa estar logado, né? Um método que faz uma consulta pública lá, não precisa estar logado. Você clica na operação e ele executa aquele método do controlador, certo? Vai lá, busca os dados e mostra. É muito comum isso aí, né? Por exemplo, os órgãos públicos eles são obrigados a ter uma página de transparência onde eles exibem uma série de informações administrativas, informações de produtividade e tudo mais. Todos os órgãos da administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, executivo, judiciário ou legislativo, tem que ter nos seus sites uma página de transparência, onde o cidadão tem o direito de ir lá e consultar, saber, por exemplo, quanto é que o órgão está gastando de orçamento num assunto tal, né? Quanto é que ele está pagando de salário dos servidores. Então, essa informação é pública e pertence ao cidadão. Então, você não precisa estar logado no sistema.
Mas existem outras operações que você precisa estar logado no sistema, né? Se você for servidor, por exemplo, de um órgão público desse, vai ter uma operação que só você faz, só você servidor que vai fazer. Então, seu método estaria anotado com @logged. E aí você faria um interceptador para verificar se o usuário foi logado ou não. Se não foi logado, você vai indicar um erro, uma exceção, e essa exceção vai ser tratada aqui dentro, mandando você para uma página, né? Onde você usar esse método excluir, você bota ele num try catch, capturando a exceção que o interceptador pode lançar, o método pode lançar, melhor dizendo, né? E aí você direciona o usuário para uma página de erro, dizendo que ele não pode estar ali, ou então direciona para a página de login. Por favor, esse aqui é uma operação reservada, passa login. Por fim, para não dizer que a coisa é 100% anotação, você precisa declarar sua classe do interceptador dentro do arquivo beans.xml. Pode ser que isso aí mude no futuro. Alguém disse, mas por que, Fred? A classe Transaction Interceptor, ela não já está marcada com @interceptor? Então, para que precisa também colocar lá dentro do beans? Bom, não sei, são os meandros aí internos do CDI que exige ainda que você use o arquivo beans.xml. Tá vendo agora porque quando eu crio o beans, eu crio já com o cabeçalho? Porque eu sabia que eu um dia ia usar alguma coisa aqui dentro. Nesse caso, eu precisei declarar um interceptador, tá? O CDI precisa saber quais classes são interceptadoras. Não basta apenas ter @interceptor em cima delas, certo? Ele precisa saber que aquela classe é um interceptador. Por que isso? Não sei. Só estudando a fundo, estudando um pouco mais a fundo o CDI para entender por que de ter que declarar no XML se ele já está anotado, né? Então veja como ficou a minha aplicação web no caso de usar bancos de dados. As nossas práticas desse assunto vão ser todas usando banco de dados, tá? A gente vai aplicar o uso de injeção de dependência exatamente para aprender a juntar os dois mundos, a JPA com a aplicação web, certo? Antes eu tinha uma seção, um capítulo especificamente para ensinar a como fazer a integração entre uma aplicação web e banco de dados relacionais. Era uma chatice, tinha que implementar um filtro de controle de persistência, esse filtro usava a thread local, você usava uma série de recursos avançados de Java para fazer o que o CDI já faz de forma declarativa, né? Usando injeção de dependência, usando interceptadores e uma série de recursos interessantes. Isso é só uma pincelada de CDI, tá, pessoal? Se a gente fosse falar realmente de CDI aqui, a gente ia usar o resto do semestre para explorar todos os recursos do CDI. Ele é uma API bastante interessante. Tá? Aqui eu aproveitei e direcionei o uso de CDI. Vocês aprendem CDI. Não é o foco direto do curso, mas é um excelente estudo, um excelente case para a gente aplicar o CDI na aplicação web, né? Fazer a parte de integração da aplicação com banco de dados usando CDI. É obrigado a usar CDI? Não, existem outras maneiras, mas são mais difíceis. São mais trabalhosas, dão mais trabalho. Com CDI, você sai injetando objetos um no outro e fica tudo mais simples. Então, olha só, eu tenho aqui uma aplicação que eu desenvolvi chamada Memory, que é um livro de contatos, certo? Você tem contatos e você tem contatos telefônicos e você tem operadoras de telefonia. E aí você cadastra os dois. Então você tem aqui algumas classes de DAO específicas, como usuário DAO, operadora DAO, né? Contato DAO, são as classes de DAO específicas. Você tem aquela interface genérica de DAO, que diz quais são as operações que um DAO tem que ter. Você tem o Generic DAO, que é a classe que a gente viu, tá? Quando a gente injetou essa classe aqui, que recebe a injeção do Entity Manager. Esse Entity Manager Producer é a classe que contém aquele método produce, que produz Entity Managers, já que Entity Managers não são fáceis de ser instanciadas. Isso aqui é uma classe de exceção, porque qualquer erro em uma dessas classes, ao invés de lançar uma exception de Java, eu lanço uma exceção mais personalizada, que é um DAO exception, né? Para saber que é um erro de banco de dados. E essa classe aqui tá de bobeira, não era para ela existir aqui, esqueçam, faz de conta que ela não existe. Ela era uma classe que eu usava quando não tinha CDI. Tá? Uma classe que me ajudava a controlar o gerente de persistência, né? O Entity Manager, quando eu não usava CDI. Acabou sendo fotografada sem querer aqui. E aqui você tem Transactional, que é aquela anotação, a implementação da anotação, e aqui a implementação do interceptador. Tá? Então o que é que você precisa ganhar de presente para você sair implementando seus DAOs? Você precisa ganhar o interceptador, a anotação
a interface, o generic DAO, produtor de Entity Managers e a DAO Exception se você quiser, tá? Aqui é opcional. Você só precisa agora estender o seu generic DAO criando seus DAOs específicos, tá? E aí na classe dos seus controladores, eu sugiro que não façam isso na classe do DAO, façam na classe dos controladores, usem a notação @transactional para os casos de uso, para os métodos que atendem aos casos de uso. Por que não uso no DAO, Fred? Porque se você usar transaction no DAO, na hora que você der um update, DAO é para fazer operações simples, né? Um update de um registro, um delete de um registro, um insert de um registro. Se você precisar fazer, por exemplo, como aquele for lá, aí você vai abrir várias transações. E se uma delas falhar, você deletou uma parte e não deletou outra. Então isso pode levar a sua aplicação a um estado inconsistente. Em outra situação, você deleta de um banco de uma tabela e insere em outra. Certo? Se você coloca o transactional nesses DAOs, no DAO que faz o delete e no DAO que faz o insert, né, ele pode ser que ele complete o delete e não complete o insert. Né? Deu um pau aqui entre um e outro. Então, a sua operação não vai ser atômica, ela vai ser feita parcialmente. Isso aqui é uma operação atômica. Você quer que ele delete de um e insira no outro, aí está completo, certo? Se der qualquer problema em um dos dois, desfaz tudo, volta à situação anterior, para o teu sistema ficar no estado consistente. Então, não usem a anotação transaction nos métodos do DAO, tá? Inclusive porque vocês vão ganhar, a maioria dos métodos de update, os básicos, já estão implementados nessa classe aqui, Generic DAO, que implementa a interface e Generic DAO. Então aqui um resumo geral das anotações, algumas anotações que a gente viu aqui do CDI, né? @named, que a gente já vem usando há algum tempo, sem saber que estava usando CDI, para marcar os nossos backbins, ou seja, são bins que eu não vou gerenciar o controle de vida deles, eu não vou dar new neles, quem vai dar é o provider, quando ele precisar. Os contextos também são anotações que vêm do CDI para definir o escopo de vida de cada um dos objetos, cada um dos backbins, no caso. Você tem o @inject para você injetar dependências, quando você precisar de um objeto que precisa ser construído pelo servidor de aplicação, né, usando a injeção de dependência, você usa essa notação em cima da sua variável, em cima da declaração da sua variável. Você tem essa notação também post-construct, que a gente já viu, né, que serve para substituir o construtor em um backbin. Não usem construtores em backbins, usem o método post-construct. E aí o método tem que ser void, o nome você escolhe qualquer um, geralmente eu uso init. Para construir Entity Manager você precisou de um produtor e um dispensador, então você implementou uma classe que tem um método anotado com produce. Se você tem outro método cujo parâmetro desse método, que é o objeto a ser destruído, no caso nosso Entity Manager, ele é anotado com @dispose. E para interceptar, você declarou um interceptador, um método aroundInvoker, declarou a annotation, né? E teve que colocar também a classe interceptadora lá no arquivo beans.xml. Não coube aí essa parte, faltou espaço, mas você também precisa fazer essa coisa chata de escrever XML. Mas é uma vez só. E são 3 linhazinhas só. Bom pessoal, isso aí é uma bibliografia que vocês podem usar. Foram essas referências que eu li, que eu me baseei para fazer esses slides, tá? Nos próximos vídeos a gente vai aplicar esse conceito a nossa aplicação acadêmica. Estão lembrados dela? A aplicação acadêmica tem aluno, tem curso, e agora vamos persistir esses objetos em banco de dados utilizando CDI. A gente não vai aprender somente CDI nessas práticas, a gente vai aprender também uma série de coisas relacionadas a banco de dados. Perfeito? Então vamos instalar um banco de dados aqui qualquer, pode ser o MySQL, né? A gente pode instalar um pacote como aquele Champ, eu acho, já vem com MySQL e mais uma série de outras coisas, né? Ou podemos usar um banco de dados mais simples, como o H2, que é um banco de dados que é um arquivo jar somente, que você usa e você pode startar ele a qualquer momento. É bem simplesinho ele. Bom para usar testes unitários de software. Perfeito? Então, por esse vídeo é só. Espero vocês nos próximos vídeos com práticas, com experiências, melhor dizendo, de CDI e banco de dados. Tá? Vocês não vão encontrar mais nada referente a bancos de dados, a integração de JPA com aplicações web em outra seção. Vocês vão achar aqui. Vou usar o CDI, vou usar o banco de dados como sendo uma forma de apresentar e aplicar o CDI nas nossas aplicações web, tá bom? Então, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.